Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Temos e precisamos entender. É fundamental, é extremamente importante, é urgente a gente entender que nós precisamos escolher entre o esforço e graça. Quando escolhemos o esforço, nós partimos para uma religião, para uma religiosidade. Podemos até falar de Deus, de Cristo, mas não tem nada a ver com Ele. Isso não se trata, religiosidade, esforço e empenho, não se trata de Deus, não se trata da sua vontade. E a graça, que é o conhecimento de Deus, que é nos sujeitarmos a Ele. Por isso, Mateus 11:12, Jesus ensinando diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Nós estamos falando de sacrifício, de oferta, de empenho para alcançar. Mas em Cristo Jesus nós conhecemos da graça. O que antes a lei fazia, nos conduzia, e se empenharmos, alcançamos, na realidade, quando olhamos e entendemos que o Velho Testamento, embora apresente a lei, ele fala de Cristo, fala da graça, fala do amor. O que nós precisamos aprender é a olhar com os olhos da graça, de conhecimento de Deus. Precisamos nos colocar de maneira que a gente se empenhe para conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, conhecer do seu querer e a essa vontade nos submetermos. Não vivemos segundo regras, não impondo condições, estabelecendo dogmas, procedimentos, estabelecendo condições para que sejamos identificados ou identifiquemos aqueles que são de Deus dos que não são de Deus. Isso não nos compete, mas vivendo pela graça, entrando no descanso de Deus, sabendo que Ele quem opera, Ele quem realiza, Ele quem faz todas as coisas, nós nos submetemos à sua vontade. Reconhecendo que a graça manifesta por meio de Cristo Jesus, a obra de Cristo na cruz é suficiente para nos colocar na presença de Deus, o seu sangue vertido, a sua justiça, a justiça cumprida naquela cruz de repartir conosco a vida de Deus, é que nos conduz à presença, é que nos apresenta diante de Deus, é que nos faz aceitáveis diante do Senhor. Não depende de nós, não depende do nosso esforço, mas da graça, do conhecimento, do entendimento da vontade do Pai, de nos submetermos a essa vontade. Vivemos pela graça, vivemos pelo amor de Deus. E a gente precisa entender que nisto tudo Ele nos capacita, Ele nos habilita, Ele derrama da sua natureza, da sua vida, Ele nos dá do seu Espírito, Ele nos ensina a viver a sua vontade. A gente precisa colocar no nosso coração um novo coração, no querer, no desejar conhecer a Deus. Precisamos nos empenhar nisso, conhecer da vontade do Pai, e sermos instrumento dessa vontade, expressão dessa vontade no mundo. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e sermos o instrumento, a expressão viva do Pai no mundo, revelando e manifestando a graça e o seu amor. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade de Deus. E sermos o instrumento da justiça e entendendo que não se trata de esforço, mas de graça. Da graça de Deus revelada, visível, de forma que a gente possa se submeter por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a gente entenda isso e compreenda. Que viver o reino de Deus não se trata de um tempo, mas de tudo que somos, de todo o tempo que temos, sermos e revelarmos valores eternos. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.